Pessoal, as informações vindas lá do Rio de Janeiro, todas elas são unânimes e corretas. O Flamengo é evidente que não vai liberar o Gabriel gratuitamente ao Palmeiras. O que significa isso? Não é só abrir mão de salários a pagar. O Flamengo quer compensação em relação ao que ele entende já ser uma obrigação. O Flamengo já conta com esses vencimentos até dezembro. Aqueles caras que, porque o Flamengo topa pagar o salário do Gabriel até dezembro. Amigo, acorda pra vida. O Flamengo não topa pagar o salário do Gabriel até dezembro. O Flamengo tem que pagar o salário do Gabriel até dezembro porque tem contrato, tem FGTS, tem obrigações trabalhistas. Então não é que ele vai topar pagar porque, nossa, como o Flamengo é legal, né? Como ele é, nossa, ele é super bom, né? Ai, Gabriel, fica aqui, mas eu pago o seu salário. Não, nada disso. O Flamengo já tem que pagar de qualquer jeito, porque tem contrato. E o Gabriel não abre mão de R$1 e tá correto. O Gabriel é da mesma forma que o Flamengo vai fazer a obrigação dele porque sempre pagou em dia. Então, amigão, primeira coisa, antes da informação, acorda pra vida, tá bom? Não existe topar pagar o salário, existe contrato a ser cumprido. Se o Flamengo vai utilizar o Gabriel, aí é uma outra discussão. Topar pagar, isso nem entra em cogitação porque há um contrato vigente, tá? Então, quebramos por aqui. Segundo, o que importa? Esses vencimentos até o final do ano giram em torno de R$20 milhões, entre luvas de última renovação, premiações de títulos recentes do Flamengo, os próprios salários, direitos de imagem, enfim, tudo, tá? São 20 milhões que o Flamengo tem obrigatoriamente a pagar ao Gabriel até dezembro, tá? Utilizando ele. O que eu sou agora, faz pouquinho tempo, com colegas no Rio de Janeiro, vocês sabem que eu morei 4 anos no Rio e também não sou aventureiro em relação a informações por lá, mesmo que tenha poucas, mas nesse momento, felizmente, algumas acabam surgindo de forma importante. É que o Flamengo colocou na mesa o seguinte: R$40 milhões pra liberar Gabriel agora, já, pra baixar a documentação na CBF e entregar ao Palmeiras. Isso dá cerca de 6,5 milhões de euros, que é o que o Flamengo entende que hoje é o valor até o final do contrato do Gabriel, que tem valor de mercado avaliado aí, mas aí a gente pega por sites e tal, que nunca é muito a realidade, mas é só uma referência, cerca de 8 milhões de euros no Transfer Market, que é uma boa fonte de pesquisa. Mas o Flamengo deixou bem claro que 6,5 milhões de euros, R$40 milhões, cerca desse valor, pode ser pra mais, pra menos, mas ali é muito próximo a isso, R$40 milhões, pra liberar o Gabriel agora. O Palmeiras tem esse dinheiro? Tem. O Palmeiras quer usar este dinheiro? Não. A presidente do Palmeiras toparia pagar alguma coisa pelo Gabriel? Sim. R$40 milhões? Não. Entenderam? Por quê? Qual que é a habilidade que a Leila precisa nesse exato momento driblar para fazer essa contratação de impacto explodir nesta atual janela de transferência? A primeira delas, o departamento de futebol do Palmeiras, nas figuras do vice-presidente, o Paulo Boazzi, e também o Anderson Barros, que são contrários a despender valores nesse exato momento pela contratação deste jogador, e também do Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, grande parte do conselho, que antes era contrário à contratação do Gabriel, mas que depois foram convencidos de que vale a pena chegar. Esses caras também deixaram bem claro o seguinte: ok, apostaremos então e daremos aprovação de contas para a contratação do jogador, desde que não se gaste nada agora, haja vista que ele ficará gratuitamente. Então a Leila teria que driblar aqueles que podem e têm peso significativo para garantir a eleição dela no final do ano. Isso poderia mudar o cenário político do Palmeiras? Acredito que não, mas para que evitar uma confusão política por algo que, na concepção deles, evitaria desgastes e também recursos financeiros colocados de forma abrupta no momento em que o Palmeiras está com um caixa extremamente equilibrado e positivo, inclusive superávit de cerca aí de 14 milhões no último balanço divulgado, tá? Então a Leila teria que bater de frente com muita gente nesse exato momento para fazer a contratação sair agora. E é óbvio que ela, mesmo sendo uma figura extremamente firme nas posições, convicta, né? Não se importando muito com algumas opiniões, ela também sabe que não há uma necessidade nesse momento de tanto desgaste. O problema é que o técnico Abel Ferreira quer o Gabriel pra já, porque ele entende que ele pode ser um diferencial neste segundo semestre em momentos decisivos do Palmeiras, justamente na Libertadores, em que o Palmeiras tem um lado dificílimo. É o pior lado de todos os envolvidos para sonhar com o teto. O Palmeiras tem o Botafogo nas oitavas de final, com grandes reforços naquele que vai ser o duelo de bastidores da temporada, Leila versus Textor, fora o duelo das... Se passar, o Palmeiras pode ter o São Paulo, que é o grande calcanhar de Aquiles do técnico Abel Ferreira recentemente em mata-mata, mesmo que o Palmeiras tenha já eliminado o São Paulo em quartas de final da Libertadores quando rumou a um dos seus títulos, mas sabe-se que é uma rivalidade dificílima, né? E o Palmeiras tem números de altos e baixos com o São Paulo. E numa hipotética semifinal, ele, claro, os protagonistas dessa história
o Flamengo, caso todo mundo chegue até lá. Então o Abel entende que o Gabriel pode ser um símbolo para um momento em que o Palmeiras vai necessitar de atletas desse calibre. Contratou muito bem, Riai, Maurício, Felipe Anderson, Tevon, tem lá o Dudu no banco, Heranda, etc e tal, mas o Gabriel seria uma cereja desta que poderia ser a maior janela de transferências dos últimos tempos no Palmeiras. Aliás, dos últimos 30 anos, coloco, desde os tempos Parmalat, que o Palmeiras não faz uma janela com tanto peso assim. Então, meus amigos, né? Leila está entre a cruz e a espada. Um Abel que por ele, lógico que ele não assina o cheque, mas fala, vale gastar, pode trazer, e a Leila ouve demais o Abel. E por outro lado, a política do Palmeiras. Leila, é o seguinte, não se empolga. Isso aqui daqui a 6 meses pode estar aqui. E entre Palmeiras e Gabriel, que é também algo muito importante, existe um alinhamento muito forte e significativo para as questões contratuais. Lembrando que o Palmeiras colocou ao Flamengo foi abrir mão destes 20 milhões que o Flamengo teria até o final do ano. Destes 20 milhões, o Palmeiras poderia chegar em até 10 milhões de luvas ao Flamengo, ou seja, quase 50% ou 50% dessa história. Como eu disse, como são cerca de 20 milhões, não sei obviamente os números exatos, mas me passaram cerca disso. A gente pode colocar, pode ser 18, pode ser 19, o Palmeiras então pode dar 8 de luvas, 9 de luvas ou até 10, enfim, mas tá muito por ali, o contrato com o salário que o Gabriel gostaria de ter e mais os 5 anos que ele pediu ao Flamengo. Então a proposta do Palmeiras é irrecusável. O Gabriel sabe disso, o empresário sabe disso e existe esse alinhamento. A questão toda é o outro lado da história. Flamengo, que sabe desse alinhamento, porém, deixou bem claro, eu quero a parte que obrigatoriamente eu teria que dar ao Gabriel e mais o restante disso, que seria o dobro. Pra ele ter o lucro numa que seria a venda e mais a tal da economia. Então o Flamengo teria os gastos dobrados até o final do ano para ter o Gabriel dados ao Palmeiras. Perceberam? 40 milhões de reais, cerca disso. Como eu disse, pode ser 38, pode ser 36, 37, mas tá por ali, tá? 6 milhões e meio de euros, que é a conta que gira nesse exato momento para que o Flamengo vire para o Palmeiras e diga, negócio fechado, acabei de dar a baixa no documento da CBF, está aqui a documentação do Gabriel, pode inscrevê-lo neste exato momento no Campeonato Brasileiro com os seus 5 anos de contrato, que a partir de agora ele será o seu jogador. É isso, é esse o detalhe que separa Palmeiras e Flamengo, com tudo isso muito explicadinho. Informação da ESPN tá correto, do alinhamento entre Palmeiras e staff do jogador. Tem esse lado que, claro, tem todo o direito e concordo muito que o Flamengo tem que exigir aquilo que necessita ou gostaria, porque é uma transação que de fato abala estruturas em qualquer esfera do futebol nacional. Tá aí mais notícias da novela Palmeiras e Gabigol. Me diz aí, você acha que a Leila Pereira tem que contratar o Gabigol já para essa janela de transferência ou espera janeiro para ter o jogador? Claro, se você está contente com essa possível contratação, deixe nos comentários sua opinião. O Flamengo, de acordo com o comentarista Renato Maurício Prado, decidiu que não vai liberar Gabigol para o Palmeiras nesta janela de transferências, mesmo que isso signifique perdê-lo de graça no final do ano. A diretoria rubro-negra entende que liberar o jogador agora seria fortalecer um rival direto na briga por títulos e prefere esperar até o fim do contrato para negociar com outras equipes, mas há uma chance para o Verdão. Se o Palmeiras apresentar uma proposta financeira considerada interessante pelo Flamengo, a história pode ter outro rumo. O que você acha dessa situação? Deixe seu comentário e diga se você acha que o Palmeiras deve ir com tudo para cima do Gabigol ou se a diretoria está certa em esperar. E não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre o Palmeiras.